e amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí então, bem forte. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Paz do Senhor. Fico feliz por essa oportunidade. É com muito temor e tremor. Estou tremendo mesmo, tá? É tremor mesmo, estou tremendo. Mas abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Geralmente escrevo tudo, mas eu falei, não, hoje eu vou empresta seu tablet, deixa eu escrever algumas coisas. Eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia me ajudou muito, a Bíblia me ajuda muito no meu dia a dia, na minha caminhada. Depois que eu comecei a ter ler mais a Bíblia, isso mudou a minha vida. Por isso eu quero te convidar, te instigar a você ler mais a Bíblia. Vai te ajudar muito. Eu falava com o pastor que eu não sou muito, a gente ministra há algum tempo, mas eu comecei em 2018, ministrava louvor e ali com algumas frases, alguns textos da Bíblia, mas desenvolver uma mensagem mesmo eu comecei em 2018, depois chegou a pandemia, parou-se um pouco, depois a gente começou novamente, mas eu nunca fui muito de ler Apocalipse. Apocalipse é um livro muito complexo, para mim complexo. E eu falava, não, vamos fazer o seguinte, já estudei, já fiz curso de Apocalipse, eu falei, deixa as coisas acontecer, no dia que for vai ser, o dia que vier vai vir, deixa isso quieto. Mas só que eu tive que pegar aqui com vontade, e fiquei aqui bem preso, né? O pastor nos convidou a falar sobre Esmirna, e Apocalipse, capítulo 8, do 8 ao 11, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que vencer, não receberá dano da segunda morte. São 7 cartas. Cartas a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Somente Esmirna e Filadélfia são cartas não repreendidas, mas sim elogiadas. O livro Apocalipse significa, no original, Apocalipse, que significa desvelar, revelar, tirar o véu, revelar a luz. Só para a gente entender um pouco do que a gente vai começar a falar. Esmirna significa mirra, que tem um sentido espiritual. A mirra é uma resina aromática extraída de uma árvore, usada como perfume, cosméticos, era usada em rituais religiosos, para embalsamação de corpos, para presentear a realeza.
Você bem lembra que Jesus, quando nasceu, com a visita dos magos, que eram astrólogos, né, estudavam, não no sentido aqui, irmãos, quero deixar bem claro também que isso no sentido, havia uma pureza, não astrologia, coisa ligada a espiritualismo, nada disso não, tá? Mas eles estudavam, e eles ofereceram, né, ouro, incenso e mirra. E é interessante que a mirra, para se extrair a mirra, era preciso esmagar para liberar a sua essência, para liberar o seu melhor. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, situações difíceis, que é para extrair o seu melhor, para revelar o seu melhor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Quem escreveu a carta foi João. Quem escreveu o livro do Apocalipse é o João. O mesmo João que escreveu o Evangelho, o mesmo João que escreveu as 3 cartas, é o mesmo João que escreve Apocalipse. Segundo fontes históricas, irmãos, não está na Bíblia, tá? Segundo fontes históricas, o teólogo Tertuliano afirma que o apóstolo João ele foi mergulhado em um caldeirão de óleo fervente. E isso não lhe trouxe dano algum, que causou espanto, né? Isso era feito em praça pública. E isso causou muito espanto. Então, o que ele fez? Domiciliano, o imperador da época, ele mandou João para uma ilha, exilou João em uma ilha, ilha de Patmos, e lá ele ficou e escreveu o Apocalipse. Só para a gente entender um pouco desse livro, dessas cartas, eu até escutei, vi aqui a mensagem que foi a carta de Sardes, vi ali tudinho, top, ficou muito maneiro, e tentei pegar uma carona, cara, mas não tinha, estava bem diferente, então não deu para me extrair de lá para me trazer para cá, mas beleza, vamos lá, versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna. A palavra ângelo indica aquele que tem intimidade, aquele que é íntimo. E é diferente porque a gente vai ver a mesma palavra indicando uma teofania, mas aqui é direto ao pastor da igreja. Essa carta, ela é endereçada ao pastor da igreja, aquele que tem intimidade, aquele que é íntimo de Deus. E aquele que é íntimo de Deus é o pastor. Eu vou explicar para você. O profeta, ele não é o líder da igreja. Ele recebe uma mensagem de Deus e fala a respeito de Deus. E as demais lideranças também têm intimidade com Deus. Mas quem tem livre acesso com Deus para trazer, para falar à igreja, para ensinar a igreja, para educar a igreja, é o pastor. Então não adianta você fazer nada fora da direção do seu pastor. Você pode inventar qualquer coisa, mas se você não falar com o seu pastor, vai dar errado. Porque quem tem direto acesso com Deus, quem tem intimidade, e quem é o responsável pela igreja, é quem? Eu escutei um sussurro. É quem? É o pastor. Eu não estou desmerecendo nenhum ministério, nenhuma liderança. Nós temos intimidade com Deus, né? Nós temos o nosso intercessor. Mas quem comanda a igreja, quem administra a igreja, quem Deus vai falar para o que tem que fazer, mostra a direção, é o pastor.
Eu não estou aqui puxando sardinha, não. Eu estou falando o que está no texto. Porque aqui ele não vai endereçar ao profeta, ao presbítero, ao diácono, ao líder da intercessão, aos líderes do departamento. É quem? Ao pastor da igreja. Ao pastor da igreja, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Ao anjo da igreja que está no Mevan, em Nova Friburgo. Existe uma hierarquia. Eu coloquei um texto aqui, Jó, capítulo 1, versículo 6. No dia em que vieram os filhos de Deus, porque não dá para fugir disso. Existe uma hierarquia e ela tem que ser respeitada. Se no céu tem, aqui também tem. No dia em que vieram os filhos de Deus a apresentar-se perante o Senhor, vem também Satanás. Todo mundo tem uma reunião, tem um consenso. Tem que prestar conta. O pastor é o anjo da igreja. Com Deus tem intimidade. Deus fala diretamente. Números capítulo 12, versículo 6. A gente vai usar bastante a Bíblia, tá? Tá dando tempo, filho? Tá, né? Show. Números capítulo 12, versículo 6. Com vocês, deixa eu falar numa versão, vou usar uma versão particular aqui, Marcelo Santos, atualizada. Com vocês, eu falo através de sonhos e revelações. Mas com meu servo Moisés, com o pastor, com o líder, eu falo diretamente, face a face, como quem fala, um amigo. Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 9. Conheço as tuas obras. Essa frase, ela está em todas as cartas. Todas as cartas você vai encontrar essa mesma frase. Oidá, soltá, ergon, ou ergô. Eu te conheço. Eu conheço indica um conhecimento íntimo. Não é só saber, mas um conhecimento que vem desde a criação. O Salmo 139, e esse salmo, ele me deixa preocupado. Quando eu lembro do Salmo 139, eu fico preocupado. Senhor, tu me sondas. No original, Senhor, tu me investiga. Tu me conheces, tu sabes do meu deitar e do meu levantar. Tu sabes quando me assento ou me levanto. O Senhor esquadrinha o meu pensamento. Quer mais um pouquinho? Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há criatura ou coisa alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Cara, isso é lindo demais. Eu falo com Margarete que eu leio alguns textos e a gente vai para fazer uma análise até mesmo nossa. Eu não sei você. Eu quando começo a ler a Bíblia, eu começo a fazer uma análise minha. Poxa, Deus me conhece, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe daquilo que eu preciso. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. E quando nós nos entregamos a essa vontade, querido, nós cumprimos a vontade dEle na nossa vida. E no mesmo versículo, no 9, e a gente vai discorrer um pouquinho do 9, conheço as tuas tribulações. A palavra aqui é tilipsis, que indica prensar, aperto, pressões internas, tendo o sentido de esmagar. Lembra que eu falei da mirra? Para se extrair o melhor da mirra, para se extrair o melhor da azeitona, não sei se você conhece o processo, tem que esmagar. Uma pedra enorme, ela girava em volta, ali se colocava as azeitonas e ela ia girando, e ela ia esmagando, ia tirando aquele suco.
se tirava ali 3 tipos de azeite. O primeiro azeite, ele ia para o templo. O segundo azeite, ele era endereçado... Poxa, por que eu entrei nessa, né? Mas 3 tipos de azeite eram extraídos nesse formato, nesse modelo. O primeiro ia para o templo. E depois os demais eram usados, né, até comercializado. Esqueci, irmãos. Por isso que é bom eu escrever mesmo. Mas olha só. Jesus está dizendo, eu te conheço. Eu tenho conhecimento de tudo aquilo que vocês estão passando. Estão pressionando vocês. Sabe, tem um sentido de... Até porque aqui havia uma grande perseguição contra os cristãos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. A tribulação aqui é fazer pressão até negar. O apóstolo Paulo mesmo, em Romanos capítulo 8, ele fala desse tipo. Ele se expõe, né? E ele faz uma pergunta aos romanos: quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ele fala que por amor a Deus nós somos entregues à morte todos os dias. Mas ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, querido, você é mais que um vencedor. Essa palavra no original é upernical. Ou seja, ela diz que você é um super vencedor. Não é um super-homem, não. Você é um super vencedor. Conheço também a tua pobreza. E a palavra no original aqui é pitocheia, que indica uma extrema pobreza. Por causa da perseguição aos cristãos, o imperador, ele sugava todos os recursos, principalmente dos cristãos. Então eles viviam numa extrema pobreza, numa deficiência de recursos. Mas ele fala algo interessante também, olha, mas vocês são ricos. Vocês são, e a palavra no original aqui é prosios, que não é uma riqueza de recursos financeiros. Olha, vocês vivem numa extrema pobreza, mas vocês são ricos. Vocês são ricos no amor, vocês são ricos na bondade, vocês são ricos na fidelidade. E aqui indica que é uma riqueza de que o diabo não toca. O diabo não toca, ele pode tocar, como aconteceu com Jó. Você lembra da história de Jó? Jó vai perdendo tudo. É uma perda atrás da outra. Jó perde seus bens materiais e vai listando tudo que ele foi perdendo. Jó capítulo 1 fala do... Jó capítulo 1 é próprio Deus que dá testemunha a respeito da vida de Jó, não é verdade? Jó capítulo 1 começa dizendo assim, olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem temente a Deus que se desviava do mal. Quem dá testemunha a respeito de Jó não é a mãe dele, não é o pai dele, muito menos a sogra dele, é o próprio Deus. E Jó ali começa a perder todos os seus bens. Não vou listar o texto para a gente ganhar tempo. E Jó vai tendo uma perda atrás da outra. Mas você vai ver que Jó não atribui falta alguma a Deus. Porque o diabo ele não pode tocar no seu amor a Deus. O diabo não pode tocar na sua fidelidade a Deus. O diabo pode tocar em qualquer coisa, mas no teu compromisso, no teu comprometimento, nas tuas responsabilidades, o diabo não toca. Então é muito diferente quando a gente vai procurar no original o que o texto vai nos ensinar. A fidelidade verdadeira se manifesta na ausência. Ou seja, para ganhar, filho, tem que perder. Está disposto a perder? Reino de Deus não é só ganho. Reino de Deus é perda.
É um negócio interessante, porque ainda dentro do contexto de Jó, Jó, ele não perde a fé e nem a esperança. E são duas palavras que elas estão entrelaçadas. Não dá para você separar a fé da esperança. Se você falar comigo que perdeu a esperança, eu vou dizer para você que a fé já se foi há muito tempo. Fé e esperança não se separam. E quer uma frase que define bem isso? Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé, certeza. Esperança é uma possibilidade, é um acontecimento. No momento certo, ele não sabe quanto, ele não sabe a hora, ele não sabe quando vai acontecer. No momento certo, ele se levantará em meu favor. Então, querido, não tema o que está acontecendo. Não fica preocupado com o que está acontecendo. Sabe, se você ainda tem essa fé, e essa fé permanece viva, a gente falou aqui durante um tempo, nos PGs, inclusive, olha, se você não está frequentando um PG, corre, tá? Amanhã tem PG às 20 horas, tem lá em casa, mas quem se reúne sexta-feira? Alexandre, o pastor Rony, tem mais sexta-feira aqui? Ah lá, tem mais PG lá, então você pode escolher um lugar. Se você não está indo em nenhum, vai lá. E se você já foi também, vai lá também. Muito bom. Eu mesmo na terça-feira que vem estou querendo ir em algum. Então não perde, porque é a igreja na sua casa. Você pode estar perdendo uma oportunidade de receber uma palavra de Deus, uma palavra que vai abençoar a sua vida, porque você não está frequentando um PG. Vamos lá. Eu sei que o meu Redentor vive, isso é fé, querido, é uma certeza. No momento certo ele vai se levantar em meu favor, isso é esperança. Eu não sei quando, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu permaneço firme, eu não vou desanimar, eu vou continuar. Não vou perder isso por nada. Sabe, não fica preocupado com as coisas que estão acontecendo, irmão. Sabe a importância da gente ter um contato direto com a Bíblia, diário? É porque alguns textos, eu até pedi para colocar na Bíblia, eu comprei uma Bíblia em 96, e era essa versão, e eu decorei algumas coisas, e eu falei, rapaz, se eu for ler a King James, eu me perco todinho. Falei, então deixa aqui nessa versão para mim, Salmo 37, 25, já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Poderia aqui abrir um parênteses e falar muita coisa de mim, em particular, fazer algumas aplicações, porque a Bíblia ela só tem uma vertente, mas as aplicações são muitas. Mas é bom que você escute da Bíblia e o que ela tem a nos dizer. Às vezes a gente vai para um lugar e procura uma palavra em alguém, de alguém, quando esse alguém não tem nada para te oferecer. E quando a Bíblia, a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, porque a Bíblia também é palavra de Deus, é profecia, ela está falando com você e você está procurando em pessoas e em lugares. Por isso eu torno a dizer, escuta o seu pastor. Tem muita gente se dando mal, quebrando a cara, porque não escuta a sua liderança. Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. A sinagoga é um lugar de adoração. É um lugar onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. É a igreja. É onde os santos se reúnem para adorar a Deus. E olha que interessante o que estava acontecendo. Os judeus estavam se associando aos pagãos e falando e ajudando na perseguição, colaborando com a perseguição aos cristãos. Eles diziam, por exemplo, que Jesus
Ele, quando fala de blasfêmia, existe outras situações, isso não está na Bíblia, tá, irmão? Estou falando um pouquinho de história para você, até porque eu fui pesquisar e relembrar algumas coisas. Eles diziam que Jesus morreu enforcado, negavam o sofrimento, o martírio de Jesus. Eles pediam a cabeça do seu pastor. Policarpo, o pastor da igreja, educado pelos apóstolos, um discípulo direto de João. Eles pediam para que Policarpo fosse jogado aos leões ou queimado vivo, e foi o que aconteceu, ele foi queimado vivo. Eu, quando falei do PG sobre perseguição, eu estava falando que a realidade lá era muito diferente da nossa. É muito diferente. Existe perseguição? Existe perseguição. Existe aquela zoação, existe. Sabe, querido, eu queria que você, que com essa história, você, sendo um cristão, entendesse que quando você tenta derrubar o seu irmão, somos nós que estamos perdendo, todos nós estamos perdendo. Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Se tem uma coisa que Deus abomina, é um coração faccioso. Grupinho organizado dentro da igreja, tramando contra o pastor, contra a liderança. Tinha até uma moda, né? O pregador, quando ia falar, não, aqui não tem disso. Tem. Mas em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro está sendo derramado sobre esse lugar. E todo pensamento contrário, toda facção, todo disse-me-disse, toda fofoca, tudo aquilo que pode vir atrapalhar o corpo de Cristo, a reunião dos santos, está batendo em retirada em nome de Jesus. Se tem uma coisa que Deus abomina é coração faccioso. Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19, eu queria ler com você para a gente começar a terminar. Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19. Eu queria ler com você, me acompanha aí, está aqui? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia. A 7ª. Está a 7ª aqui? E o que semeia, vamos ler junto. A 7ª, e o que semeia contendas entre irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Marquei até para adiantar, pastor, para ganhar tempo. Rogo-vos, ou seja, ele está falando assim, olha, estou insistindo com vocês, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Sabe, quando Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento, e a palavra aqui no original não é sentimento, é atitude, indica atitude, ou seja, tenham a mesma atitude, façam igual a Jesus. É difícil, sabe, irmão, se o seu irmão crescer, você vai crescer, se o seu irmão avançar, você vai avançar.
1 Coríntios 12, 25. Tem coisa marcada aqui. Eu não trouxe outra Bíblia, hein? (12, 25) para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Paulo fala de suporte. Quando ele fala suportar, não é aturar. Eu aturo ele porque ele é meu irmão, eu aturo ele porque ele é meu amigo, eu aturo ele porque ele é do mesmo PG que eu aturo ele porque ele fica lá na porta, lá, e toda vez que eu entro eu tenho que cumprimentar ele. Não, querido, Jesus está falando, a Bíblia está nos ensinando que nós temos que ser suporte. Quando ele está precisando, eu estou lá, eu estou dando suporte. Por isso a importância de você conhecer o seu irmão. Para um minuto com ele, conversa com ele. Eu tenho dito muito lá no PG que quantas pessoas você abençoou hoje com uma palavra de fé e de esperança? As pessoas estão carentes de ouvir uma palavra que abençoa. Seja você um abençoador. Agora, se você para falar mal do pastor, estou sempre usando o pastor primeiro, né? Será por quem? Nós somos discípulos, e se somos discípulos, nós não podemos afastar as pessoas de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você me responde? Jesus tinha segurança? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão. 1, 3. O restante, Jesus. Fala para o seu irmão, Jesus tinha segurança. Não, fala para ele, pode olhar para ele e fala para ele, Jesus tinha segurança. Vou te mostrar na Bíblia que Jesus tinha segurança. Vamos lá. Mateus 15, 21, a mulher cananeia. Uma mulher, ela vem gritando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela vai insistentemente, sabe o que os discípulos falam para Jesus? Na versão Marcelo Santos atualizada, manda essa doida embora que vem gritando atrás de nós. Se Jesus dá ouvido para os discípulos, sabe o que aconteceu? A filha daquela mulher que estava, como a Bíblia diz, miseravelmente endemoniada, ela não tinha sido liberta. Mateus capítulo 19, versículo 13, Jesus abençoa, quando Jesus trouxeram as crianças, para Jesus impor a mão sobre ela e abençoar as crianças. Sabe o que os discípulos falam? Também vou na minha versão. Os discípulos falaram, não, manda a molecada embora, não, o mestre está ocupado. Jesus vai repreender e vai dizer para eles, olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 43, aquela mulher do fluxo de sangue, você vai falar para mim, mas aí tinha a multidão, aí não vale. Quem que fala, quando Jesus pergunta, fala para quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Vai um discípulo e fala, poxa mestre, a multidão está te apertando, então estava pertinho, estava em volta. A mulher não teve só que vencer a multidão, ela tinha que passar pelos segurança. João capítulo 4, versículo 1, a mulher samaritana, Marcelo, mas aí você foi longe demais. Se Jesus não manda os discípulos ir comprar alguma coisa para lanchar no armazém, eles estavam lá, não ia deixar. Quantas pessoas foram abençoadas naquele dia? Nós temos que ter cuidado para, assim como os discípulos, ser discípulos que abençoam, que tragam as pessoas até Jesus, não discípulos que afastam as pessoas de Jesus. Quantas pessoas você abençoou hoje com uma palavra de fé e esperança? Então, se você não teve oportunidade, amanhã você tem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, a palavra aqui no original é Nical. Vencedor, vitorioso. Sabe, existe um termômetro para a gente medir o nosso amor a Deus? Sim ou não? Caraca, né? Só pergunta louca, né? O cabeção fica doido nessa hora. Existe um termômetro? Existe. Fala para o seu irmão, fala para ele. Fala, existe um termômetro para a gente medir o nosso amor a Deus. Sabe qual é esse termômetro? Fala para ele, sabe qual é esse termômetro? É o tempo.
O tempo indica o nosso comprometimento e a intensidade dele. Por isso que Jesus vai dizer, olha, ser fiel até a morte. Sabe, Jesus disse que nossa vida não seria fácil. Mas aqueles que estão em Cristo, ele passa pelos problemas, eles passam pela tribulação, ele passa pela dificuldade, ele passa pela angústia, sem ficar questionando ele com aquela frasinha medíocre, ó vida, ó céu, ó azar. Lembra da hiena? Só os mais velhos vão entender, os mais novos não vão saber. Poxa vida, não vai dar tempo nem de explicar. Mas olha só, Jesus disse que não seria fácil, mas ele também não disse que seria de tudo ruim, cara. Tenho certeza, quando você está fazendo o seu churrasco lá, você não fica falando do problema, da dificuldade. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Primeiro, ele fala da paz. Primeiro ele fala da alegria. Primeiro ele fala de um viver nele. Aí depois que ele vai falar, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele fala um negócio aqui muito interessante. No mundo tereis aflições. Mas ele diz assim, eu vou te dar ânimo, vou te dar força. Força ele dá. Mas ele não diz que vai te dar ânimo. Ele diz para você ter, para você buscar. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Você é um vitorioso, querido. Você está aqui porque você é um vitorioso. E Paulo termina, e eu gosto demais de Romanos 8. Porque Paulo vai dizer da certeza que ele tem. Sabe, é uma certeza que nós também devemos ter. Não dá para ficar o tempo todo, ai que dificuldade, eu não estou aguentando mais isso, vou largar isso, vou largar aquilo. Eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas que estão acontecendo, nem as que vão vir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fica de pé comigo. Louvor.